E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Jajá, onde no caso o jogador de 22 anos de idade tem tido algumas oportunidades pela equipe do Atlético Paranaense nesse início de estadual. Ele é um ano mais novo, tá? Ele tem 21 anos, no caso melhor ainda, né? Porque é um atleta que foi bem na Série B do ano passado pelo Cruzeiro. Eu realmente gostei do desempenho do jogador, que foram 21 partidas, 4 gols e 2 assistências. Ele tem contrato com o Atlético até dezembro de 2024 e eu tinha trago para vocês, no caso, no ano passado ainda, de que o Atlético teria o interesse de negociar o Jajá para fazer um caixa, né? Informação inclusive da Monique Vilela, que cobre a equipe paranaense, e trouxe essa informação. A questão é, o Atlético sempre no início de temporada tende a jogar a maioria dos seus jogos no estadual com um time bem reserva, ou por exemplo dando oportunidades para os jogadores da base. Essa tem sido aí o mantra do time nos últimos anos, e o Jajá, para falar a verdade, ele sempre, desde a temporada de 2020, joga algumas partidas pelo Atlético no estadual, né? 2020, 2021, 2022 não jogou porque logo depois foi emprestado ao Cruzeiro, e 2023 agora já tem 3 jogos pelo Furacão. A questão é, será que ele vai ter essa sequência no decorrer do ano? Vai depender bastante do desempenho do jogador, que até aqui entrou em 3 jogos. Um na vitória do Atlético contra o Aruco, fora de casa, ele joga 2 minutos, nem conta. Aí depois joga em casa contra o Maringá, mais 8 minutos nesse duelo. E depois joga com mais frequência, 27 minutos no jogo contra o Foz do Iguaçu, vitória do Atlético por 3-1. Então tem tido um desempenho, já são aí quase 45 minutos nesse início de temporada. Eu particularmente aceitaria no Cruzeiro, porque ele pode fazer um papel tanto como um ponta direita quanto um lateral direito, então essa função assim bem versátil, acho que seria uma boa. Dependeria muito também de quanto o Atlético estaria disposto a negociar ele, né? Se seria um valor muito alto ou não, mas se ele não tiver muitas chances, eu não ficaria surpreso, e eu particularmente aceitaria o jogador no Cruzeiro, caso fosse uma proposta, por exemplo, de graça, por empréstimo. Quero saber se você concorda comigo, discorda. Já que tem 21 anos, contrata ainda por mais 2 temporadas, ele surge na base do Novo Horizontino, passa aí para o Atlético Paranaense, que foi um dos grandes destaques da equipe sub-20 em 2019, 24 jogos, 14 gols pelo Atlético Paranaense no time de cima, foram no total até aqui 24 atuações com 4 gols marcados e 2 assistências, fora ainda, além da boa passagem pelo Cruzeiro, jogou bem na Série B de 2021 pela equipe do CRB, foram 28 jogos, 3 gols e 3 assistências. Estou bem curioso para saber a opinião de vocês aqui embaixo, ainda mais agora do Jajá, depois desse início do estadual, tendo um pouco mais de sequência na equipe do Atlético. Agora também sobre o Kaká, e será que teria alguma chance do zagueiro voltar ao Cruzeiro? Só lembrando que essa informação aí pelo portal Setoristas do Cruzeiro, lá no dia 4 de abril, de que no caso o zagueiro tinha sido procurado pelo Atlético Paranaense, e que no caso o Cruzeiro poderia, né, ter uma especulação nesse sentido de interesse também no atleta de 23 anos de idade. No caso, o Kaká, que foi vendido na temporada de 2021 com um valor próximo ali da casa dos 13 milhões de reais para a equipe do Tokushima Vortis do Japão. No primeiro ano dele, foi o titular, 2 gols em 29 jogos, apesar disso foi rebaixado para a segunda divisão. Aí, já no início da temporada passada, de 22, tinha especulações de que o São Paulo, o Grêmio, o Cruzeiro e o próprio Atlético Paranaense, mais uma vez, tinham interesse nesse empréstimo do jogador. Vários times no Brasil monitoraram a sua situação, mas a equipe do Japão manteve ele, mesmo estando na segunda divisão, e ele foi mais uma vez o protagonista da equipe no setor defensivo, 40 jogos, 2 gols e 1 assistência. E até por conta disso, ele tem contrato por mais 2 temporadas por lá, e voltando à primeira divisão, eu vejo que a equipe do Tokushima só liberaria o Kaká se fosse mediante uma compensação financeira próxima ou superior, né, no caso, ao que eles haviam pago para o Cruzeiro em 2021. E assim, será que o Cruzeiro deve buscar mais um reforço no mercado? Que é justamente sobre isso que eu quero falar, muito mais do que esse caso envolvendo o Kaká. Mas só para terminar, ele começa a ter chances pelo Cruzeiro em 2018, 2 jogos, 2019 joga a reta final da Série A muito bem, 20 partidas e 1 gol, em 2020 na Série B, 34 jogos, 2 gols e 1 assistência. No caso, o Cruzeiro que tinha conversas avançadas para contar com Bruno Valdez. E por conta disso, e a não vinda do zagueiro paraguaio, eu imagino e espero que o Cruzeiro deva ir no mercado em busca de mais um jogador. Se você for analisar hoje, o Cruzeiro pela estreia, jogando com 2 zagueiros, aí sim parece que já está bom, né, de defensores. Por quê? Jogou o Eduardo Brock na esquerda e o Lucas Oliveira na direita. Tudo bem. Aí tem o Neres, que pode fazer esse papel pela direita, e também o Reinaldo pela esquerda. Fora ainda, por exemplo, o Luiz Felipe, que veio no ano passado, e ainda tem o Everton da base, fora o Pedrão ainda. Então tem boas opções
se fosse para jogar com esse esquema de 2 defensores. Mas será que o Pezzolano vai jogar só nessa formação a temporada inteira? Eu acho que não, e eu acho que ele vai usar o Mineirão para fazer vários testes, tá? Não acho que deve ficar só nessa formação para os próximos jogos, não. Então, se você for pegar para 2 defensores, até que está ok. Mas se o Cruzeiro for jogar com um trio de zaga, aí sim eu acho que ficaria um pouco complicado de imaginar. Eu vejo que hoje seria, por exemplo, Eduardo Brock, o Reinaldo e o Lucas Oliveira. Acho que falta um nome ainda de peso para esse setor. Se fosse o Bruno Valdez, acho que seria mais interessante. Tipo assim, Lucas Oliveira, Valdez e Brock. Ou o Reinaldo pela esquerda. Então tem essas opções. Quero que você deixe aqui embaixo também essa sua opinião nos comentários sobre esse setor defensivo, que teve uma participação interessante no jogo contra o Patrocinense. Eu diria que aquele lance lá do Lucas Oliveira foi muito mais por erro também, eu diria, do gramado, né? Não estava muito boa condição, do que propriamente, nossa, Lucas Oliveira ruim, não dá conta de jogar a Série A. Não, discordo completamente sobre esse assunto, mas acho assim que o Cruzeiro precisa de mais uma opção, porque a temporada vai ser muito longa, Copa do Brasil, estadual aí gigante também pela frente, e mais 38 rodadas do campeonato. Agora falando aqui para vocês do zagueiro Germán Conte, no caso o zagueiro argentino que tem aí seus 28 anos de idade e assim, vem chamando a atenção há algumas temporadas pelo futebol brasileiro, que eu quero falar aqui um pouco com vocês. O atleta que é argentino pertence ainda ao Benfica, onde tem contrato até dezembro de 2023, de acordo com o portal aí, o Transfer Market. E assim, ele que surge muito bem no futebol argentino, que teve passagem, no caso, pelo Colón. Ele joga no Colón, no time principal, de 2014 até, no caso, a temporada de 2018, pela equipe lá da Argentina. Ele soma no total mais de 126 partidas, com 4 gols, antes de chegar ao Benfica, né? Até na época não consegui pegar o valor exato, mas era uma transferência próxima dos 12 a 15 milhões de reais nos valores de hoje, lá na temporada 2018-2019. Pelo Benfica ele não consegue ter uma sequência, no time do Benfica foram apenas 10 partidas e 1 gol, até ele ser emprestado para o Atlas do México. O Atlas ele joga em 2020, uma temporada por lá, somou no total aí esse 1 ano na equipe mexicana, 24 atuações, 1 gol, 2 gols e também uma assistência, e da temporada de 2021 ele joga pelo Bahia e foi muito bem. Apesar do Bahia ter sido rebaixado, foi um dos principais destaques, tanto que eu até cito ele em algumas opções de reforço para o Cruzeiro na Série B, depois que o Ronaldo compra o clube, porque ele jogou muito bem, foi o titular absoluto da zaga do Bahia, que fez 45 partidas e 1 gol naquele ano. Vale lembrar também que ele jogou com o Gilberto, tá? No Bahia, naquela atual temporada. Foi um dos poucos que se salvaram naquele ano do rebaixamento. A temporada passada ele jogou pelo América, pelo rival aí do Cruzeiro. Teve altos e baixos. Teve uma sequência na temporada que ele foi o titular, outra que ele ficou no banco de reservas, mas no geral foi uma passagem bem interessante. 37 partidas, 1 gol também marcado e uma assistência. Zagueiro aí que tem 28 anos, 1,87 m de altura, tem dupla nacionalidade também, argentino, italiano, é uma coisa interessante, quem sabe daqui a um tempo, caso ele fosse voltar para o futebol europeu. Jogador que eu vejo que se o Cruzeiro tentasse até uma contratação em definitivo, não acho que o Benfica lá de Portugal faria tanta questão assim de ter uma compensação financeira, até porque já está indo para o seu último ano de contrato com o defensor argentino. Acho que seria um ótimo cara, tá, para jogar aí nessa zaga do Cruzeiro, fazendo um papel meio que central, né? Por exemplo, o Eduardo Brock na esquerda, ou o Reinaldo também, que é canhoto, né? Central tendo aí o Germán Conte e na direita o Lucas Oliveira. Isso se o Cruzeiro jogar, né, nesse esquema de 3 defensores. Quero saber a sua opinião aqui então embaixo nos comentários sobre esse primeiro nome, né, argentino. Falando sobre esse documentário do Cruzeiro, onde o Samuel Venâncio trouxe algumas atualizações nessa última quinta-feira sobre quando que vai ser lançado e onde pode aparecer, né, nesse documentário da Raposa, especial do acesso do Cruzeiro. Não sabemos se é desde o início da temporada ou só do Campeonato Brasileiro, mas mostrando os bastidores e que sem dúvidas promete ser realmente um grande sucesso aí, uma das boas tacadas, né, do Ronaldo nesse último ano. No caso, o documentário deve ser lançado no mês de abril, tá? E no caso, muito provavelmente antes da estreia da Série A. E tudo indica que a plataforma será a Globoplay, onde já tinha alguns indícios de que poderia ser sim na Globo, no caso seria a plataforma então escolhida para ter essa estreia, né? Teve algumas outras especulações que poderia ser, por exemplo, na Netflix, na Amazon. A Amazon é o principal, né, portal que traz documentários de temporada dos times internacionais, por exemplo. Tem, por exemplo, da Juventus, do Atlético de Madrid, tem do Borussia Dortmund, então tem vários times por lá. Eu pensei até mesmo que poderia ser na Amazon, que não vai acontecer então, deverá ser no Globoplay. Assim que tivermos mais atualizações sobre esse caso,
eu falo aqui com vocês, mas bem bacana. Tô curioso para ver como que vai ser os bastidores, que demora um pouco, né, realmente sair. Vai ser basicamente 6 meses depois do término da segunda divisão.